Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui no cantinho provisório das suculentas na varanda e elas já estão pegando mais sol. Geralmente o sol começava a bater aqui nas suculentas lá pelas 3 horas da tarde e agora são 1 hora e já está pegando sol. Esse é o sinal de que o sol já está virando e também já está terminando o verão. Dia 20 eu acho que começa o outono, então geralmente no outono e inverno pega mais sol aqui na minha varanda. Mas o assunto do vídeo de hoje não é sol, e sim a Echeveria crispate beauty ou crispate beauty. Eu não sei qual que é a pronúncia correta, mas hoje eu quero falar sobre essa suculenta, contar como cultivar ela e também como fazer mudas. Essa é uma planta bem recente aqui no meu cultivo, eu comprei ela pela internet o ano passado, ela veio bem pequenininha. Eu comprei uma mudinha que estava no plug ainda, mas ela já cresceu bastante por aqui. É uma suculenta que tem o crescimento lento, ela não cresce rápido igual outras suculentas, mas ela está se desenvolvendo bem. Ela é uma suculenta que possui bastante pruína e que mancha as folhas com bastante facilidade. O próprio crescimento dela favorece que ela manche as folhas. Ela tem essas folhas bordadinhas e quando ela está crescendo, uma folha vai encostando na outra e vai causando alguns riscos aí no vegetal. Mas mesmo assim eu acho esse detalhe que ela tem na borda das folhas muito bonito. E como toda suculenta com pruína, precisamos tomar bastante cuidado ao manusear ela. Evitar tocar nas folhas, tomar cuidado no replante e também não deixar outra suculenta encostando nas folhas dela. Tudo isso faz com que ela manche essa pruína. E uma vez manchada, uma vez retirada a pruína da folha, ela não volta mais. E essa folha vai ficar aí com os vestígios do toque. A pruína ela serve como proteção para suculentas, é uma proteção contra o sol e também contra o excesso de água nas folhas. Então é muito importante que a gente mantenha a pruína da suculenta intacta. E ela fica muito mais bonita quando ela não está manchada. Essa minha não está tão perfeita porque essas suculentas já foram trocadas de lugar. Elas não ficam aqui embaixo, elas ficam no meu terraço, mas elas estão aqui provisoriamente. Então, nessas mudanças de local e também pelo fato dela estar muito apertada junto com as outras suculentas, ela acabou manchando. Falando um pouquinho sobre o cultivo dela, eu tenho achado a Crispate Beauty uma suculenta bem tranquila para cuidar. Eu cultivo ela pegando o solzinho da tarde. Ela fica aqui junto com as outras suculentas na varanda, então ela está pegando sol atualmente a tarde inteira. E esse é o ambiente ideal para cultivar ela, um ambiente onde ela receba 4 horas ou mais de luz solar direta por dia. Se o sol da sua região for muito quente, eu recomendo que você cultive ela usando um sombrite aí de 30 ou 50%. Agora, se for um sol mais ameno, pode cultivar ela diretamente no sol, que ela vai se desenvolver muito bem. Em relação ao substrato, como toda suculenta, ela gosta de um substrato bem drenável e bem aerado. Aquele substrato que não acumula água, que quando você rega, rapidamente a água escorre pelo substrato. Suculenta é uma planta de raízes finas, então ela não tolera encharcamento, ela apodrece com muita facilidade. Fora que ela já guarda bastante água nas folhas, então o substrato para suculenta precisa ser bem drenável. E o aerado é para permitir que as raízes da suculenta se desenvolvam melhor. Então, se for aquele substrato bem fofinho, com bastante componentes como casca de arroz carbonizada, perlita expandida, isso vai ajudar a suculenta a desenvolver melhor as raízes. Essa daqui está plantada no substrato da Terral Pro Cactos e Suculentas. É um substrato excelente, eu gosto muito de usar ele aqui para plantar as minhas suculentas. E ele tem aí bastante componentes que ajudam na drenagem e na aeração. Esse é um substrato que eu já compro pronto e eu comprei ele lá pela Shopee. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Mas você pode usar o substrato da sua preferência. Lembre-se sempre de que ele deve ser bem drenável e aerado. As regas da Crispate Beauty devem ser moderadas.
É sempre importante esperar o substrato secar antes de regar a suculenta novamente. Para você ter certeza do momento certo de fazer a rega da sua suculenta, é só você pegar um palito de churrasco, como esse daqui, enterrar ele no substrato até o fundo do vasinho e depois você retira esse palito. Se ele sair sujo, com resquício de umidade, igual esse daqui saiu, significa que esse substrato ainda está molhado, então não é hora de regar a suculenta. Agora, se ele sair totalmente seco, você pode fazer a rega da sua suculenta, que muito provavelmente o substrato já está seco. Com o tempo, você vai pegando o jeito com as suculentas e você vai saber de quanto em quanto tempo você vai precisar regar as suas suculentas. Essa dica funciona muito bem, principalmente quando a gente coloca pedrinhas, igual eu coloquei aqui no vasinho da suculenta. Não dá para ver o substrato, então usar o palito ajuda bastante. Tá gostando de saber um pouco mais sobre a Echeveria crispate Beauty? Já deixa o like aqui no vídeo, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre as suculentas. E como adubar a Echeveria crispate Beauty? Você pode usar aí adubos orgânicos, como por exemplo o bocashi, a farinha de osso. As suculentas gostam muito de farinha de osso. Você pode escolher um desses adubos e colocar uma pequena quantidade no cantinho do vaso uma vez ao mês. A quantidade vai depender do tamanho do seu vaso. E você pode usar também o adubo químico do tipo NPK. Tem o NPK de diluir em água. Em relação a esse tipo de adubação, eu recomendo que você sempre siga as orientações do fabricante do adubo que você escolheu em relação à dosagem e à forma de usar. E tem também o NPK do tipo Osmocote, que é o adubo que eu costumo usar aqui nas minhas suculentas. Eu uso Forticote 15912. Esse é um adubo de liberação lenta que dura aí mais ou menos 5 meses no vasinho da suculenta. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como colocar o adubo Osmocote nas suculentas. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. Depois você vai lá conferir. E como fazer mudas da Echeveria crispate Beauty? A primeira forma é retirando mudinhas que brotam no caule. Essa planta minha ainda é muito jovem, então ela não brotou mudinhas, mas com o tempo, à medida que a planta vai ficando mais velha, ela vai brotar mudinhas no caule. Aí é só retirar essas mudinhas, plantar em um vasinho com substrato que elas enraizam bem rápido e você vai ter aí uma nova planta. Uma outra forma de fazer mudas é através da poda ou decapitação, que é quando a gente corta a suculenta pelo caule e replanta a parte da roseta, a parte da cabeça da suculenta, coloca ela para enraizar no novo substrato e deixa a parte do caule. Esse caule geralmente brota aí várias mudinhas que a gente pode retirar e fazer aí várias mudas. E uma outra forma é a partir da folhinha. Essa mudinha aqui bem pequenininha foi feita a partir da folhinha. E aqui nesse vasinho com várias mudinhas de suculenta, eu tenho essa outra mudinha que também foi feita a partir das folhas. Quando eu comprei essa suculenta, que eu fui fazer o replante dela, eu retirei algumas folhas e coloquei para brotar. E essas são as mudinhas dessas folhas que eu retirei. Aqui tem outras suculentas diferentes, mas a mudinha da Echeveria crispate Beauty é essa daqui. Então ela é uma suculenta que também brota super bem por folhas. Inclusive eu estou encantada com essa mudinha, ela tá coloridinha e muito bonitinha. O bom das suculentas é que dá para fazer mudas de várias formas diferentes. E em relação a pragas e doenças, essa daqui é uma suculenta resistente, ela não costuma pegar muitas pragas, mas as mais comuns são aí as cochonilhas, os pulgões e os fungos. Para as cochonilhas, eu costumo usar aqui o Butox ou o Diazitop. Eu já fiz vídeo mostrando também esses produtos. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui do vídeo. Uma outra praga que também pode atacar as suculentas, principalmente no período de chuva, são os fungos. Eles aparecem com o excesso de umidade, então é sempre bom a gente tentar prevenir aí o aparecimento desses fungos.
É um pouquinho difícil de evitar, mas existem várias receitinhas caseiras que ajudam aí nessa prevenção. Então esse é o vídeo de hoje, essa é a Echeveria crispate Beauty. Eu vou terminar esse vídeo mostrando aqui as minhas suculentas pegando o sol da tarde. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa suculenta e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo falando sobre as principais pragas que atacam as nossas suculentas e como eliminá-las, e também uma playlist com várias dicas de cultivo sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!